O mês de maio também é marcado pela campanha de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de bexiga. A terceira edição do Maio Vermelho busca alertar a população sobre os riscos do tabaco. Cerca de 50% dos tumores relacionados à bexiga são causados pelo hábito de fumar. Para se ter uma ideia, o fumante tem um risco de 4 a 7 vezes maior de desenvolver a doença. O câncer de bexiga é o sétimo dentre os tipos de tumores mais comuns na população brasileira. Dados publicados pelo Instituto Nacional do Câncer mostram que no ano passado foram mais de 10 mil casos, resultando em 40% de óbitos. Eu recebo agora o Dr. Marcelo Wrocławski, que é urologista, para a gente falar mais deste Maio Vermelho. Obrigado pela participação, doutor, conosco. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado pela abertura para a gente poder conversar sobre o Maio Vermelho. Em suma, o Maio Vermelho é algo do estado de São Paulo, né? O que representa para toda a sociedade brasileira de urologia também, em todo o território nacional, enfim? Pois é, o Maio Vermelho é uma campanha da Sociedade Brasileira de Urologia, da secção São Paulo, que busca aumentar a conscientização sobre o câncer de bexiga. E a escolha do Maio Vermelho é justamente porque maio é o mês de combate ao tabagismo, dia 31 de maio é o Dia Mundial Sem Tabaco, e vermelho porque o principal sinal do câncer de bexiga é a hematúria macroscópica, ou seja, a presença de sangue vivo na urina. O quanto que o hábito de fumar compromete, aumenta o risco também, acho que deve ser o principal fator, né, como o senhor próprio já citou. Sem dúvida. Cigarro, tabagismo é o principal fator para o câncer de bexiga. A gente estima que metade dos casos de câncer de bexiga sejam causados pelo tabaco. E as pessoas que fumam têm de 4 a 7 vezes mais chance de desenvolver o câncer de bexiga do que aquelas pessoas que não fumam. E existem outros fatores de risco também? Existem. Existem fatores de risco que a gente não consegue modificar, como, por exemplo, a idade, né? O câncer de bexiga é um câncer de pessoas um pouco mais idosas, a maioria dos tumores são diagnosticados a partir dos 65 anos de idade. O sexo, o gênero, né? Os homens têm mais câncer de bexiga do que as mulheres, uma proporção de 3:1, e os indivíduos de raça branca são aqueles que estão mais sujeitos a desenvolver esse tumor. Mas existem também outros fatores de risco que a gente chama de ocupacionais, né? Então, algumas pessoas que trabalham em alguns setores da indústria, como, por exemplo, de tinta ou de corantes, que estão envolvidos com substâncias chamadas de aminas aromáticas, essas pessoas têm mais risco de desenvolver o câncer de bexiga. Como que acontece o diagnóstico? Como que a pessoa percebe, enfim, alguma alteração no organismo, vai atrás de um médico, de uma ajuda profissional, enfim? Pois é, o principal sinal de alerta é o sangue na urina, né? Algumas alterações do padrão urinário, principalmente daqueles sintomas relacionados com o armazenamento da urina, então uma vontade muito grande de ter que sair correndo para urinar, um aumento da frequência miccional, também podem chamar atenção. E você acredita que a pandemia também acabou por afastar muitos dos pacientes e também deixar de lado os diagnósticos? É algo recorrente? É um momento delicado, né? Porque a gente tem que colocar numa balança o risco da pessoa se expor ao vírus, né? Então, sair de casa, procurar um serviço de saúde, versus o risco de estar com uma doença que é potencialmente grave. O câncer de bexiga é fundamental a gente lembrar que o prognóstico do paciente tem íntima correlação com o momento em que a doença é diagnosticada. Doenças mais precoces podem ser tratadas, como eu falei, só pela raspagem, só pela ressecção da lesão, preservando-se a bexiga. E a sobrevida é altíssima, mais de 95%. Ao passo que doenças mais avançadas, em que a doença está mais enraizada, ela infiltrou, ela cometeu tecidos mais profundos da bexiga, como a musculatura, nesses casos, muitas vezes a gente tem que tirar toda a bexiga, né, reconstruir o trato urinário,
E o prognóstico é muito mais baixo, é muito mais reservado. Muitas vezes a gente tem que associar quimioterapia, ou seja, a doença passa a ser muito mais complexa. Existe um dado que a gente levantou aqui no estado de São Paulo, através de centros de referência de tratamento de câncer, em que a procura no último ano, né, comparando-se 2020 com 2019, houve uma redução de 25% do diagnóstico de cânceres em geral. Em específico para o câncer de bexiga, a redução foi em torno de 10%. Ou seja, alguns pacientes vão ser diagnosticados com uma doença mais agressiva, porque eventualmente a gente está retardando o diagnóstico desses indivíduos.